O que é importante numa entrevista de emprego? É difícil até dizer o que é importante, porque tudo é importante. Por exemplo, se você chegou ali indicado por alguém, esse alguém que indicou você pode ter um papel decisivo na sua contratação, ou não. O currículo também é importante, pois você não teria chegado à entrevista se o seu currículo não tivesse passado numa pré-seleção. Até o humor do entrevistador pode contar, e a ordem, a sua ordem na fila, né, também pode contar pontos. Alguém que esteja sendo entrevistado num momento ruim para o entrevistador vai se dar mal. Não por culpa sua, mas porque o entrevistador está cansado ou com pressa, não aguenta mais. Mas a ordem das entrevistas também pode ser favorável se o candidato anterior a você, que entrou antes de você, foi um desastre. Aí você vai brilhar, vai parecer muito melhor aos olhos do entrevistador, que vai comparar você com o anterior. Falar muito de si mesmo, pode criar uma imagem de egocentrismo. Eu mesmo, quando jovem, eu me dei bem em uma entrevista de emprego. Quando eu entrei na sala do gerente que ia me entrevistar, eu reparei que ele tinha muitos porta-retratos e quadros nas paredes com fotos dos filhos. Eu só consegui perguntar, são seus filhos? Daí em diante, ele tomou a palavra e só falou dos filhos. Depois acabou emendando o assunto para explicar a minha função na empresa e eu fui contratado. Ele gostou, acho que, da minha conversa. O bom mesmo é falar em etapas, como em uma entrevista para um jornalista. Você responde as perguntas, agrega algum comentário inteligente e então faz uma pausa, aguardando a próxima pergunta. Marketing pessoal é importante? É importante. Mas é importante entender também que ele é um conjunto de ações que você trabalha bem antes de chegar na entrevista de emprego. Essas suas capacidades que você tem, você vai trabalhar para fazê-las casarem-se com as necessidades da empresa, serem adequadas àquelas pessoas e àquela função que você pretende atender. Não é muito diferente o marketing pessoal do processo de desenvolvimento e venda de um produto, de uma marca. Eu diria até que o marketing pessoal é muito mais difícil do que o marketing de produto, porque um produto com defeito você tira do mercado e substitui por outro. Mas não é possível você fazer isso quando o produto é você, né? Apesar de o marketing pessoal poder ser aplicado em muitas áreas da vida e dos seus relacionamentos, eu acredito que o maior interesse hoje no marketing pessoal esteja justamente na aplicação dele na carreira. Numa época quando a informação virou commodity, os cursos são abundantes, o profissional precisa desenvolver um diferencial próprio, que vá além daquilo que o diploma possa oferecer. É aí que entra o marketing pessoal. Se você estiver competindo em condições de igualdade com outro candidato, qualquer coisa que você agregar ao seu produto, pessoa, pode ajudar. Pode ser a embalagem, a sua parte visual, que melhora a sua aparência, a comunicação que permite você falar com mais clareza as suas ideias, a linguagem corporal que ajuda você a enfatizar uma fala, o encantamento que você consegue criar no seu entrevistador. Mas é bom lembrar que tudo isso é o glacê do bolo. E só é importante depois que existe um bolo embaixo desse glacê, depois que ele perceber que existe esse bolo, que é tão competente quanto aquilo que ele gostaria de encontrar ali. Se faltar o trabalho de base, que é o desenvolvimento das suas competências, esse glacê todo vai escorrer diante do primeiro desafio que a empresa colocar na sua frente. A ideia de que marketing pessoal também seja autopromoção é um equívoco. Ao contrário, quanto menos você se promover e quanto mais você criar condições para que as outras pessoas promovam você, melhor será o seu marketing pessoal. Uma pessoa com uma boa estratégia de marketing pessoal sabe valorizar o próximo, sabe ajudar o próximo. A promoção ou a propaganda virá naturalmente. É o outro que vai se sentir constrangido, né, ou na obrigação até de promover você, caso ele tenha sido promovido por você. O marketing pessoal, porém, não vai compensar um currículo fraco. Não. Porque o marketing pessoal não é só a parte visível, a parte audível, né? A construção toda da sua pessoa vale na hora de você ser contratado. Eu estou falando aqui daqueles que têm, quando você fala de uma pessoa que consegue aparecer, mas não tem competência nenhuma.
esse é o que não fez realmente o marketing pessoal. Ele só fez propaganda de si mesmo. Eles fazem aquela promoção desenfreada da imagem, mas logo que o mercado descobre a sua incompetência, o tiro sai pela culatra. Todo esforço com propagação, com divulgação da imagem, só fez com que as pessoas ficassem sabendo que ele é um incompetente. Uma marca ruim, pouco promovida, ainda tem chances de ser melhorada. Mas uma marca ruim, muito conhecida, vai morrer assim, vai acabar desse jeito. As pessoas pensam também que gente tímida não tem chances de emprego, é mais difícil e tal. Mas isso depende da área que você vai atuar. Um dos melhores vendedores de seguros da história dos Estados Unidos era tão tímido que quando pediram a ele para fazer um discurso em público, ele fez, só que escondido atrás da cortina do palco. O nome dele era Ben Feldman, e a aparência não ajudava também. Ele era baixinho, gordinho e careca. No entanto, a sua timidez formava uma composição tão harmoniosa com as outras características que ele tinha que as pessoas adoravam ele, se deixavam encantar por ele e compravam o seguro dele. E aí ele vendia mais do que os outros que tinham outras qualidades que não valiam tanto naquela profissão. Como você vai fazer para indicar o entrevistador que você é a pessoa mais adequada ao cargo ou à função? Primeiro, perguntando sobre a função que você vai exercer ali é a melhor maneira de você mostrar interesse e vontade de trabalhar. Evite falar mal de outros empregos onde você passou. Né? Não fale, porque o entrevistador sabe que a sua empresa, a empresa dele, né, do entrevistador, pode acabar entrando na lista das empresas das quais você fala mal no dia que você for demitido. Ele não vai querer isso. Quem vai para uma entrevista precisa antes fazer a lição de casa, precisa conhecer o máximo que puder sobre a empresa para poder conversar o mais próximo possível da realidade da função que pretende ali naquela empresa. É péssimo entrevistar uma pessoa, quando você está do outro lado da mesa, como entrevistador, é péssimo entrevistar um candidato que não faz nem ideia do que a empresa faz e de qual será a contribuição que ele vai trazer para o negócio. Mas é igualmente péssimo entrevistar alguém que já chega à entrevista dando palpite de como as coisas devem ser. Antes de assumir um posto, ninguém tem uma visão clara dos desafios que existem ali. Portanto, nada de palpites na entrevista. Outro ponto importante, a empresa que contrata tem por objetivo gerar lucro, não servir de escola para o candidato. Dizer que pretende trabalhar ali para aprender vai causar uma impressão ruim. Com a rotatividade que existe hoje no mercado, nenhuma empresa vai investir em um profissional que só tem o objetivo de aprender. É preciso afinar o discurso para mostrar que você pretende aprender sim, mas para gerar ganho para a empresa. A linguagem corporal é outro ponto importante. Para o entrevistador bem treinado, o seu corpo vai revelar um monte de coisa. Um dia um aluno veio me contar o que pretendia dizer numa entrevista de emprego quando perguntassem da sua experiência prévia. Como ele não tinha nenhuma experiência prévia, ele disse, contando para mim, falou de algumas experiências fictícias, para saber o que eu achava dessas experiências e se isso ia convencer o entrevistador. Imagine a cena. Só de contar para mim a mentira que ele planejava contar para o entrevistador, o meu aluno ficou vermelho que nem uma pimenta. De que cor você acha que ele ia ficar na hora da entrevista, com todo o estresse e contando aquelas mentiras para o entrevistador? Ia ficar roxo. Quando a questão é o sexo, entrevista com homem ou entrevista com mulher, os resultados também podem ser diferentes na hora da entrevista. As mulheres têm algumas armas secretas, como a intuição, o charme. Os homens já são menos intuitivos, não conseguem causar o mesmo impacto que as mulheres. Mas dependendo da função, a cultura e da tradição da empresa, o sexo pode pesar na balança. Já que existem funções que são mais adequadas a um gênero e outras a outro gênero. A mulher que é entrevistada, ela deve ter o bom senso no uso das suas armas, pois o efeito que causa no entrevistador é bem diferente daquele causado em uma entrevistadora. Eu acredito que o número de profissionais do sexo feminino seja maior nas áreas de recursos humanos. Portanto, é bom que a mulher, ao ser entrevistada, seja flexível na forma de se apresentar. Talvez ela passe por uma entrevistadora do RH e depois por um entrevistador da área a qual se candidatou.
E a impressão que ela precisa causar em cada um deles é ligeiramente diferente. As redes sociais podem ajudar você a conseguir uma vaga, um emprego, se você souber utilizar as redes sociais. Não para falar de si mesmo, mas para ajudar as pessoas com as quais você gera um contato ali. As redes são um filão de ouro para quem deseja realmente deixar uma marca forte na mente das pessoas. Fique atento, portanto, para indicar empregos e indicar soluções para os seus contatos. Porque isso vai valer ouro na hora que você precisar de um emprego ou precisar de uma solução em alguma área. E essas pessoas vão ajudar você. Mas é importante ter cuidado. Muita gente fica conhecida nas redes sociais por seu espírito crítico e ferino, ou por sua excentricidade. Isso pode até valer pontos na hora de ter suas ideias multiplicadas, né? Criar capilaridade. Mas pode fechar portas na hora de conseguir oportunidades de emprego. Ninguém gosta de trabalhar com gente crítica ao extremo ou excêntrica ao extremo. Pode ser até divertido conhecê-las numa rede social, mas você talvez não queira tê-la na mesa ao lado. Portanto, o melhor mesmo é trabalhar muito bem a sua persona antes de sair em campo e primeiro, antes de sair, desenvolver, refinar suas competências, trabalhar sua imagem, trabalhar sua comunicação, saber gerar bons contatos nas redes sociais e principalmente criar devedores, pessoas que se sintam gratificadas por aquilo que você fez por elas e queiram retribuir. Eu nem preciso falar aqui das coisas como caráter, valores, atitude, porque isso são coisas obrigatórias em qualquer carreira. Quem não tem caráter, quem não tem valor, quem não tem atitude, não vai encontrar lugar no mercado.